Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 15 a 17. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. É muito bom ver algumas criancinhas, quando pequenininhas, conversando. Conta-se a história que duas crianças estavam conversando, e o menininho, vendo uma poça de água, perguntou para a irmã quem havia trazido aquela água para lá. E a irmã disse: foi a chuva. E o menininho: mas e cadê a chuva? E a irmãzinha: foi buscar mais água. Cadê a chuva? Foi buscar mais água. Então são conversas inteligentes, conversas que mostram humildade, que mostra pureza. É muito bom. Nessa passagem que nós lemos, Jesus fala que das crianças é o reino dos céus, e depois ele diz que devemos receber o reino de Deus como os pequeninos. A história aqui é que algumas pessoas, alguns pais traziam seus filhos, queriam que Jesus abençoasse as suas crianças, orasse pelas suas crianças, e acredito então que os seus apóstolos estavam falando: não vamos tumultuar, né? Vamos segura esses pais, repreendendo os pais. Não é para trazer criança. E Jesus disse: deixa trazer a criancinha. E conta que Jesus recebia, orava por aquelas crianças. Ele aproveita esse momento e, olhando para aquelas pessoas, né, e fala: olha, destas é o reino dos céus, e para que vocês recebam o reino dos céus, vocês devem ser como essas crianças. O comentário da Bíblia de Genebra sobre este versículo diz: a fé que os seus seguidores devem ter em Deus deve lembrar a fé que uma criança pequena tem em seus pais. Então aqui não se trata de ser semelhante à criança, no sentido de ser infantil, de fazer uma birra como uma criança. Não, nós temos que crescer em maturidade. Nós vemos até em Coríntios, né, Paulo repreendendo aqueles que eram como crianças que ainda tomavam leite. Devemos receber o reino dos céus como criança. E aqui a gente pode ver duas coisas. A primeira é a questão da confiança. Nós vemos aqui então que a fé que os seguidores devem ter em Deus deve lembrar a fé que uma criança pequena tem em seus pais. A criança, ela confia nos seus pais, ela pede socorro aos seus pais, ela fica desorientada, né? Uma criança sem os seus pais, ela fica assustada. A gente lembra do Salmo 131 que fala, né, sobre uma criança nos braços de sua mãe, criança desmamada, aquela criança que acabou de mamar e está dormindo lá. Total confiança. Total confiança. É isso que a passagem quer dizer, que nós devemos ser confiantes em Deus, que nós devemos buscar o auxílio de Deus, nos aproximar como criança, como alguém que reconhece a importância de Deus, como uma criança reconhece a importância dos seus pais. Junto aqui nós percebemos a ideia também da humildade. A própria confiança é uma atitude de humildade, né? Você depender de alguém, você está demonstrando humildade. Receber o reino dos céus como uma criança é reconhecer que precisa de Deus, sozinho não alcança a salvação. Bem-aventurados os humildes do espírito, porque deles é o reino dos céus.
Jesus usou em Mateus 18, de 1 a 5 também, uma comparação das crianças. Lá se falava sobre quem é o maior no reino dos céus. Então eles pensando sobre quem é o maior no reino dos céus. E aí Jesus diz: se vocês não nos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis. E aí ele diz que deveriam se humilhar como esta criança. Pegou uma criança ali, ou se humilhar. Então essa é a ideia, receber o reino dos céus como criança. O importante não é saber quem é o maior. E ele diz: maior é aquele que reconhece que é o menor, reconhece a total dependência e necessidade de Deus. Então que nesta manhã Deus nos ajude a ser como crianças, carecer de Deus, precisar de Deus, confiar totalmente em Deus, sabendo que Deus proverá o sustento e todas as coisas. Eu gosto de lembrar que uma criança não sabe o preço das coisas direito, nem sabe que tem que pagar a luz, tem que pagar a água. Ela é criança, totalmente confiante, descansando em Deus, totalmente humilde na presença de Deus, e todos os dias carecer da presença do Pai, carecer da presença de Deus como uma criança. E aí a gente poderia pensar, olhar para a criança, a gente pode aprender muita coisinha com ela, que a gente seja adulto em maturidade, na experiência com Deus, mas sempre como criança em tantas coisas, na pureza, no amor muitas vezes que uma criança tem para com seu irmãozinho pequenininho ali, na hora que ele tem amor, Todas as características bonitas de uma criança que confia, que espera em seus pais, e assim nós possamos ser grandes como crianças, e assim estarmos no reino dos céus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por essa manhã. Nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, e mais uma vez lembramos de Jesus, lembramos deste exemplo tão bonito, ó Pai. Um mundo que quer ser grande, num mundo que quer ser dependente, que o Senhor nos ajude a entender, ó Pai, que nós não somos nada, nós somos tão pequeninos, somos limitados, ó Pai, somos totalmente dependentes do Senhor, ó Pai. Que nós também, ó Pai, não estamos perdidos, não estamos como que soltos, desamparados desse mundo, mas nós temos o Senhor, o nosso Pai, que olha por nós, como um pai cuida de seu filho. O Senhor Deus olha e cuida por nós, sabe as nossas necessidades, sabe, ó Deus, tudo o que nós precisamos, muito mais do que nós mesmos, ó Deus. E assim, ó Deus, o Senhor nos abençoe mais uma vez neste dia, em tudo que fizermos. Oramos em nome de Jesus. Amém.